pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Eliane e no vídeo de hoje nós vamos ver o Teorema de Tales. Bora trabalhar então? Hoje então vamos entrar em Teorema de Tales, tá? Vamos ver o que diz esse teorema então. Um feixe de retas paralelas determina, em duas retas transversais, segmentos de reta ordenadamente proporcionais entre si. O que isso quer dizer, tá? Primeiro, um feixe de retas paralelas. Quem seriam minhas paralelas aqui, ó? R, S e T. Lembrando que retas paralelas, elas não possuem nenhum ponto em comum, tá? São retas que jamais irão se encontrar, jamais vão se cruzar, tá, gente? Elas possuem um distanciamento igual. Entre qualquer ponto que a gente for medir aqui, daqui até aqui ou daqui, o distanciamento é igual. Então, isso são as retas paralelas, tá? Então, o feixe de retas paralelas, três ou mais retas, tá? Determina em duas retas transversais, temos aqui nossas duas retas transversais, U e V, tá? Então, tem que sempre identificar quem são as retas paralelas e quem são as transversais. Segmentos de reta ordenadamente proporcionais entre si. O que é um segmento de reta? Segmento é um pedaço de uma reta, é um espaço. Por exemplo, do A até o B aqui, segmento de reta. Do B até o C, segmento de reta. Do D até o E, segmento de reta. E até F, segmento de reta. E então, esses segmentos de retas, então, que formam com essas transversais aqui, eles são, numa certa ordem, eles vão ser proporcionais. A gente já viu o que é uma proporção, o que é uma proporcionalidade. São duas razões, tá? O que é uma razão? Razão é uma divisão. Então, são duas razões, é uma igualdade entre duas razões. Vamos, então, ver aqui. Eu tenho várias figuras, é a mesma figura, tá? 4 figuras exatamente iguais, e nós vamos ver todas as proporções que são possíveis fazer com essa única figura, tá, gente? Então, vou começar aqui. Vou usar esse segmento de reta aqui primeiro, tá? Que é AB. Vou formar minha primeira razão, juntamente com esse segmento de reta aqui. Esse vai ser o meu denominador dessa razão, BC. Isso, então, é igual a... Vou usar o mesmo segmento de reta que gerou aqui em cima, que essas duas, no caso, referente à reta paralela RS, tá? Cortada por essa outra transversal. Então, esse aqui vai ser o meu carinha de cima e esse aqui vai ser o meu carinha de baixo. Eu preciso cuidar para não fazer inversões ali. Eu não posso simplesmente pegar agora o EF e pôr em cima e como numerador e o DE como denominador. Eu preciso ter um certo cuidado, eu preciso respeitar uma certa ordem. Então, se o cara de cima aqui foi o AB, quer dizer que desse lado aqui o cara de cima vai ser o DE, tá? E o cara de baixo, então, vai ser o EF, tá? Que é bem, pessoal, sem números ainda, sem nada, mas a gente vai depois ter exemplos, então fica mais claro de visualizar. Entenderam, pessoal? Ó. Peguei esse primeiro carinha, numerador, denominador. Do outro lado, numerador e denominador. Então, essa é a minha primeira proporção que formou. Quer dizer que AB sobre BC, a medida de AB sobre BC vai ser igual à medida DE sobre EF. Lembrando que isso só ocorre com retas paralelas, cortadas pelas transversais, tá, gente? Se forem retas quaisquer, já não teria essa proporcionalidade, tá? Vamos à minha segunda proporção que pode ser feita. Eu posso usar como numerador, por exemplo, esse cara, toda essa parte em rosa aqui, que seria do A até o C. AC sobre, agora eu vou escolher quem é que eu vou querer. Eu vou usar essa parte de baixo aqui como meu denominador, tá? Então, vai ser o meu BC como denominador. Se eu usei toda aquela parte de cima, aquela primeira parte desse lado, eu vou ter que usar toda aquela parte do outro lado também. Tá? Então, o meu numerador vai ser DE. Opa. E o meu denominador vai ser o mesmo que eu usei da outra razão. A mesma, que corresponde ao mesmo espaço ali. No caso, EF. Temos aqui uma segunda proporção, ok? Vamos para a nossa terceira figura.
Vou fazer agora ao contrário. Deixa eu só pegar aqui. Vou pegar esse rosa como sendo meus carinhas de cima. Vou fazer todos os caras de cima primeiro. AB igual, e aqui DE, tá? E o verde, como cara de baixo, vou usar todo esse espaço aqui. Tá? Então, meu cara de baixo, AC, e o cara do outro lado, denominador do outro lado, DF, ok? E temos, então, ainda, minha última opção aqui, eu vou pegar como numerador aqui, e o numerador aqui, e vou pegar, e vou usar como denominador toda essa parte aqui, tá? Então, como é que vai ficar? BC é o numerador, AC, denominador. E aqui, então, EF, numerador, e o DF, desculpa, o denominador, tá, pessoal? Então, eu sempre preciso usar as mesmas partes, só prestem bastante atenção em relação a isso. E aí, vocês vão ver qual dessas proporções, no caso, vocês irão utilizar, tá? Tem situações em que eu preciso usar como no primeiro exemplo, ou posso usar como no primeiro exemplo. Tem outras situações em que eu tenho a medida daqui, do A até o C, mas eu não sei quanto mede A, B e do B até o C, eu só tenho a medida do total ali, então eu preciso usar toda essa parte. Enfim, nós vamos ver alguns exemplos agora, e aí vocês vão ver onde é que a gente pode aplicar mais diretamente essas situações, ok? Vamos ver o primeiro exemplo, então. Determinar o valor de x. Temos aqui uma figura, 3 retas paralelas, RST, cortadas por 2 retas transversais. U e V, então, são minhas retas transversais, tá? Aplicando, então, a regra lá, que a gente viu anteriormente, o que eu faria aqui, ó? O AB, claro que vocês podem usar direto os números, mas eu vou pôr aqui AB sobre BC, vou usar aquela primeira situação lá, é igual a DE sobre EF, tá? Agora, eu vou substituir quanto mede cada um desses segmentos. O segmento AB mede 6. Gente, lembrando de novo, eu preciso ter minha unidade de medida igual, tá? Centímetro, centímetro, tá tudo igual aqui, então não tem problema. Meu AB mede 6, meu BC mede 10. Já meu DE mede 9 e o meu EF mede X. Tá? Estão vendo que aqui tá faltando um número? E é esse número que a gente vai ter que encontrar, tá bom? Então, eu vou fazer pela regra das proporcionalidades, lá que é a multiplicação dos extremos pelos meios, tá? Então, 6 vezes x é 6x, é igual a 10 vezes 9 é 90. X é igual a 90 sobre 6, e aí encerra nosso cálculo, x... Logo, então, x é igual a 15, tá, pessoal? Então, a medida desse espacinho aqui, dessa reta, desse segmento de reta aqui, ó, tá? É 15. Ok, pessoal? Vamos analisar agora essa nosso próximo exemplo, tá? De novo, temos as retas paralelas RST, tá? Essas são as paralelas, cortadas por essas duas transversais A e B, tá? Vou usar aquela mesma do primeiro exemplo anterior lá, que aqui, ó, eu não tenho os pontos para determinar meus segmentos de reta, então eu vou usar as medidas direto. Essa primeira parte aqui é 8, sobre a segunda parte, 2x mais 4, igual, primeira parte, 5, a segunda parte, 5x menos 2. Gente, cuidado, esse M não entra, tá? É para ser metros, tá, pessoal? Então, ele não tem nada a ver ali com toda essa situação aí, tá bom? Vamos, então, fazer pela regra das proporções, os extremos igual aos meios, ficando 8 vezes 5x menos 2 é igual a 5 vezes 2x mais 4. Distributiva, tá? 8 vezes 5 é 40x, menos 8 vezes 2, 16, é igual 5 vezes distributiva também, 5 vezes 2, 10x, mais 5 vezes 4, 20.
letras para um lado, números para o outro. Cuidado com o sinal, ele inverte, tá? 20 mais 16. 40x menos 10x, 30x. É igual a 20 mais 16, 36. X é igual a 36 dividido por 30. Logo, se vocês fizerem o cálculo lá, x é igual a 1,2. Como eu pedi apenas a medida de x, então encerra dessa forma. Poderia solicitar, eu quero qual a medida desse segmento de reta, desse ponto até esse ponto. Aí eu teria que substituir e dar essa medida, mas aqui tá pedindo apenas o valor do x, ok, pessoal? Então, é dessa forma que a gente faz o cálculo. Vamos ver agora, então, um exemplo onde eu preciso usar desse ponto aqui de cima até de baixo, por exemplo, tá bom? Aqui diz o seguinte, eu preciso encontrar o valor do x, o y não me interessa, tá? Mas ele está aqui. A, B e C são as retas paralelas e essas duas, então, são as transversais, tá? O que eu sei que essa medida, aqui em cima tá dizendo, ó, x mais y é igual a 15. Então, eu sei que essa medida aqui é 15. Tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu preciso usar daqui até aqui e meu denominador, no caso, eu vou usar esse espaçamento aqui. Por que eu não vou usar o de cima? Até eu posso usar o de cima, mas como pede para eu encontrar o valor do x, então eu já vou usar esse. Como é que vai ficar, então, a montagem dessa proporção ali? Eu vou usar primeiro tudo de rosa, que é x mais y, sobre, então, essa parte de baixo que é o x. Aí, pessoal, eu preciso cuidar muito. Se eu usei x mais y todo esse daqui até aqui, eu preciso usar a mesma coisa do outro lado. Toda essa parte eu preciso usar como meu numerador. Se eu usei este mais este, quer dizer que eu tenho que usar esse mais esse, ou seja, 4 mais 6. Sobre o quê? Se eu usei o cara de baixo, esse segmento aqui até aqui, ó, então eu vou usar essa parte de baixo aqui também, que é o 6, tá? Agora, eu vou fazer uma substituição aqui. O que quer dizer? Que vale o x mais y? Aqui em cima tá me dizendo que x mais y é igual a 15. Então, eu vou substituir no lugar do x mais y aqui, eu vou pôr o número que eu já tenho ali, tá? X mais y, então, é 15 sobre x é igual a 4 mais 6 é 10 sobre 6, ok? Então, agora é só calcular pela regra das proporções. 10 vezes x, 10x é igual a 15 vezes 6, 90. X é igual a 90 sobre 10, logo, meu x é igual a 9, tá, pessoal? Agora, eu também poderia descobrir o y aqui. Se x mais y é 15 e o meu x vale 9, quer dizer, então, que o y vale 6. Mas não tá pedindo o y ali, tá? Então, eu só pedi o valor do x, encontramos o valor do x, e essa é a forma de fazer, então, quando eu tenho o valor, a medida desse ponto de cima até o ponto de baixo, quando eu tenho a medida de tudo. A única questão que eu preciso cuidar, se eu usei toda essa parte rosa como meu primeiro membro dessa primeira razão, eu preciso usar toda essa parte também para o segundo membro, que seria o 4 mais 6 e assim por diante, tá bom? Vimos, então, o teorema de Tales, como a gente faz o cálculo para encontrar um determinado valor, a medida de um determinado segmento. Vimos também nesse vídeo conteúdo relacionado às retas paralelas cortadas a uma transversal. Vimos um pouquinho retomamos um pouco o que são as paralelas, enfim, né? E outra coisa também que a gente pôde notar e perceber que o teorema de Tales é diretamente relacionado ao estudo das proporções, por isso que a gente vê esse conteúdo um pouquinho antes, né? Para poder preparar vocês para esse teorema, tá bom? Espero que esse vídeo ajude vocês na hora de resolverem as atividades de vocês e que vocês consigam sanar as dúvidas de vocês através dele. Tenham uma boa semana e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Beijo!